Só hoje está com defeito. Ok, pessoal, já de volta e as pessoas participando com a gente. Está acontecendo a 40ª Semana Espírita, de 2 até o dia 8 de outubro. E hoje, quarta-feira, Mauro Puma, o lar com diferentes religiões, é o tema de hoje, da 40ª Semana Espírita de Teresópolis, lá no Centro Espírita Aristide Silva, ali na Rua Muqui, aqui no centro da Várzea. O lar em diferentes religiões. Hoje, quarta-feira, Mauro Puma, 40ª Semana Espírita. Muito legal isso aí, muito bom mesmo. Quero apresentar para vocês a doutora Daphne e a doutora Tatiana. Daphne, bom dia. Bom dia, gente. E Tatiana também. Bom dia. O que é direito previdenciário? Já chegou a pergunta aqui, já estão chegando. O que é direito previdenciário? Pode ir, vamos. Então, direito previdenciário, ele vem para assegurar benefícios quando você está com alguma situação em que você não possa exercer atividades laborativas, ou ele vem te proteger de eventos futuros, como a idade, né, a velhice, então seria a aposentadoria, e em casos de morte, uma pensão por morte, das doenças, os benefícios por incapacidade. Esse é o direito previdenciário. É garantir um benefício quando você garantir um benefício quando você está num momento de vida um pouco mais debilitado. Isso aí. Daphne, por que as pessoas não têm conhecimento dos seus direitos? Então, o ramo do direito previdenciário, né, ele tem sido um ramo que tem ganhado espaço mais recentemente, eu acho, né? A gente tem visto as pessoas procurarem mais, até advogados começarem a atuar mais nessa área, né? Porque ela é uma parte do direito, né, da advocacia, né, em termos mais simples, que vai tratar de todas as questões que dizem respeito tanto ao INSS quanto a outras formas de previdência. Mas o mais comum é a atuação perante o INSS. O INSS é o que a maior parte da população está familiarizada, a maior parte da população contribui, né, ou não. E é onde a gente vai ter as maiores questões. E eu acho que as pessoas elas estão um pouco desligadas desse ramo, porque acaba que antes, até pré-pandemia, talvez fosse um pouco mais simples de você resolver, você tinha mais acesso aos órgãos de previdência. O INSS era um órgão mais acessível antes da pandemia, né? A gente tinha mais formas de conseguir, as agências tinham mais funcionários, tinha mais atividade, né? Você conseguia agendar com mais facilidade para estar lá, você tinha mais acesso, eu acho, às agências do INSS. Principalmente pós-pandemia, a gente está com um pouco mais de dificuldade disso. E as pessoas elas não conhecem muito, acho que talvez pelo termo, né? Elas às vezes não associam que o direito previdenciário está diretamente ligado ao INSS. Então, acho que é por isso. Sim, acredito também que os mais novos, né, os mais antigos, conhecem, sabem o que é, vão atrás do seu direito. Mas os mais novos não conhecem. Às vezes aí uma pessoa empregada não sabe que uma mulher, né, engravidou, que ela tem direito a um salário maternidade, não sabe nem o que é contribuição. Às vezes as pessoas, elas até... os mais novos, a gente tem ouvido, às vezes, de pessoas até da área, que o INSS, né, previdenciário em geral, é uma área que está fadada a acabar, porque hoje em dia as aposentadorias elas são programadas, então você necessariamente tem que trabalhar um período certo, não tem mais planejamento. E isso, assim, é um absurdo, né? Nada disso. Que o INSS vai quebrar. Impossível. Antes do INSS quebrar, tudo quebra. Né? Se quebrar o INSS, quebrou o país. A última preocupação que a gente vai ter se o INSS quebrar é o INSS quebrar, entendeu? Não existe isso. Sim. Eu acho que nem se precisa falar disso, debater um negócio desse. Chega não vai ter. Eu acho que, no caso da ABA, a Associação Brasileira de Advocacia, a OAB, eu acho que vocês hoje são fundamentais para informar a população. Nós temos duas situações. Você falou dos mais jovens, que não sabem. Tá? Por quê? Porque os mais jovens estão muito ligados na tecnologia, estão muito ligados nesse mundo atual que a gente está vivendo, que é tudo muito rápido, né? E realmente não sabem dos seus direitos.
E os mais velhos, e principalmente uma classe muito grande da população, e pode ter certeza do que eu vou falar agora para vocês, essas pessoas não pensam. É tão grande a pobreza, a miséria no país, que essas pessoas deixaram de pensar ou nem aprenderam a pensar. A vida delas é pegar uma cesta básica ali, come se puder, toma café da manhã se puder, fuma muito e vão levando e deixa a vida me levar. E não tem conhecimento do que elas podem fazer, como por exemplo, mesmo não pagando INSS, com 60 anos você tem direito. 65. 65? Assim, as pessoas, elas A mulher. realmente... Cara, mesmo a mulher, no LOAS, o BPC é... Do LOAS. Não existe nenhum benefício que você não contribuindo com o INSS, você vai ter direito a ele. Benefício previdenciário. Absoluto. O Direito BPC absoluto. é um benefício assistencial, ele não dá direito a 13º, só com 65 anos, Isso, ambos os sexos, né, masculino e feminino, e ele pega muito a questão da renda familiar. Então, não é todo mundo. Né? A renda familiar ela tem que ser dividida entre a família, o valor que eles recebem ali, dividida 1/4 e dá 1/4 do salário mínimo. Abaixo, né, do salário mínimo. E assim, voltando um pouquinho pelo que ele estava falando, acho que as pessoas elas têm pouco acesso a esse tipo de informação, porque não é interessante, acaba sendo não tão interessante para o governo, enfim, passar determinadas informações. Então, as pessoas elas acabam carecendo dessas informações porque nos veículos que elas têm acesso, talvez isso não seja passado. Direito previdenciário, eu vou ser bem sincera, nem na faculdade a gente estuda. Até pouco tempo, ela não era nem uma disciplina obrigatória. Eu não sei se agora virou uma disciplina obrigatória na faculdade de Direito, mas ela foi incluída na prova da ordem agora há pouco tempo. Agora, esse ano. Agora mesmo. Então, assim, e é uma disciplina fundamental. Né? E às vezes você fala de direito previdenciário com pessoas do ramo, as pessoas torcem o nariz e falam, não gosto. Então, se as próprias pessoas que estão dentro das escolas de ensino superior, elas não têm acesso a esse tipo de conhecimento, imagina a pessoa que está lá trabalhando na lavoura a vida inteira, como que ela vai saber que com 55 anos de idade, mesmo sem ter contribuído, ela pode ter direito a uma aposentadoria? É difícil, entendeu? OAB, ABA, imprensa, é o que eu falei no início, eu me alonguei um pouquinho. Eu acho que a informação é, acima de tudo, fundamental. É o trabalho da associação, tem que ser um trabalho da OAB, informar essa população que é carente de informações. Eles são carentes disso. Sim, e infelizmente, né, a autarquia responsável pelos benefícios, ela tem uma carência, uma falta de informação muito grande. Né? Depois de pandemia, então, que as agências praticamente não funcionam, né? Elas funcionam aí de repente com estagiários. Não existe mais informação, você não consegue pegar informação em balcão de INSS. E às vezes você tem a desinformação. Não, você pega... Às vezes você tem a desinformação. Porque o que a gente faz muito piada assim, entre os nossos é que a gente cada dia acorda com uma portaria diferente do INSS. Então, a gente está tendo sempre que se atualizar. Mas, às vezes, você chega na agência, você não vai ter aquele funcionário ali sabendo da portaria que já entrou em vigor há quase um ano, ou um ano. E, às vezes, a gente dificulta. Isso aconteceu comigo. Agora, um mês atrás, eu podia ir pelo aplicativo, mas eu estava em frente ao INSS e precisava pegar um documento, já vou me lembrar. Deve ser o CNIS. Deve ser o CNIS. Ou histórico de crédito. Isso, o histórico meu. Eu precisava pegar, aí eu fui, eram três crianças. 3 crianças. E eu, quando cheguei lá, 2 estavam no celular e a outra me perguntou o que eu queria. Elas não souberam me informar e falaram que eu já sabia. O senhor tem que entrar no meu INSS. Tem que entrar no meu INSS. Eu falei, eu sei. Mas é que eu estou em frente a vocês aqui, eu estou passando aqui na rua. Será que eu não posso pegar aqui? O senhor pode esperar um pouquinho que eu vou saber? Aí ela foi, voltou 5 minutos depois. Não pode. Falei, então tá. Mas 3 crianças de 18, 19 anos. Eles têm um programa, né, de estágio, tanto para ensino médio quanto para ensino superior. Então, são essas pessoas que estão hoje à frente atendendo,
ali e realmente não se faz mais nenhum serviço na agência. Você consegue alguns atendimentos específicos, mas eles não conseguem resolver também, até porque não é nenhum servidor que vai te atender. Os servidores que estão lá são pouquíssimos. A agência está com muita carência de pessoal mesmo. Isso aí é um problema da autarquia em geral, não é da agência Teresópolis. Assim, antes da pandemia, a gente até tinha uma ação civil pública que estava com uma liminar valendo, que advogado tinha preferência no atendimento quando chegasse à agência. Né? Isso até 2019. Então, a gente chegava lá, a gente era atendido, a gente foi muito bem atendido, sempre pelos servidores, entendeu? Inclusive, a gente critica quando tem que criticar mesmo, mas a gente também elogia. A gente já teve... o próprio gerente, chefe da agência daqui de Teresópolis, já falou para a gente abertamente uma vez, eu sou servidor público, então o meu trabalho é servir a população, é facilitar a vida do segurado, entendeu? Mas, às vezes, você não vai pegar todo o servidor com esse tipo de boa vontade, você não vai pegar todo o servidor com esse tipo de conhecimento, entendeu? Porque nem todo mundo que está ali tem... na maioria das vezes estudou para passar naquela prova só, às vezes entrou até sem concurso, então a gente tem uma dificuldade realmente. A gente tem até desinformação. Quando a população tinha mais acesso aos servidores, às vezes era até um pouco pior, porque às vezes, além de não informar, né, poderia só não informar, às vezes informava errado. E aí a pessoa pagava... A gente tem exemplos de pessoas que pagaram durante muito tempo de uma forma e foram tentar se aposentar, foi negado, falou, mas por quê? Porque estava pagando errado pela informação de um servidor do INSS lá atrás que disse errado. Então, isso a gente tem que ter realmente... Infelizmente, são coisas que acontecem. Mas hoje a agência de Teresópolis ela está bem prejudicada. Ela está com uma falta de servidor muito grande e de peritos também. Os peritos estão todos para se aposentar agora. Exatamente. E ainda não se sabe quem que vai entrar. As pessoas foram se aposentando, não aconteceram concursos, não houveram concursos. E aí o que acontece hoje estagiários, infelizmente é isso. É muito difícil o INSS. Sim. E eu, quando falo INSS, eu falo SUS também, né? Sim, sim. A gente também lida. Eu tenho perguntas aqui para vocês. Sim. E a gente vai batendo papo, vai falando sobre tudo, hein? José Carlos, ele botou aqui, bom dia. Minha dúvida é sobre prótese do SUS. Amputei 2 pernas. Uma perna já está completando 1 ano. E acredito que tenha pessoas com mais de 2 anos em Teresópolis esperando. Existe algum apoio jurídico para que eu possa acelerar esse procedimento prótese? Sim, ele vai ter que, infelizmente, judicializar essa questão. O que seria isso? Entrar na justiça, né? E aí, nesse caso, aí, SUS ele pode direcionar para qualquer um dos entes federativos, ele pode direcionar para a União. União é responsável, o Estado é responsável, o município é responsável. Então, ele tem que, infelizmente, judicializar. Muito pouca gente tem acesso a esse tipo de informação, porque a Constituição ela justamente atribui a responsabilidade da saúde a todos os 4 entes federativos. Então, a gente vai ter aí a União, o Estado, os municípios e o Distrito Federal responsáveis. Então, a gente, quando entra com um processo, a gente geralmente... medicamentos, ou liminar para internação, né? Ou determinados serviços médicos que está precisando, como o caso da prótese. A gente geralmente dirige a Justiça Estadual contra município, porque acaba sendo o ente mais próximo. Aqui a Defensoria, que a gente tem acesso à Defensoria, que trabalha na Justiça Estadual, que atende a Justiça Estadual. Então, a gente acaba tendo esses processos contra esses entes. Mas nada impede que se entre com uma ação na Justiça Federal. Mas aí você entra contra o município? Entra contra o órgão que tiver, na verdade, responsável pelo fornecimento Sim. entendeu? Contra o ente que for o responsável. Provavelmente ele está em alguma fila que para procedimento que não seja... não deve ser municipal, deve ser estadual, provavelmente. Estadual. Então, aí o interessante seria entrar contra o Estado, entendeu? Ô, José Carlos, se você quiser explicar para a gente se é estadual ou municipal, você deve estar numa fila. Fora disso, é como as doutoras estão explicando, você vai precisar de um advogado. Tá? Vai precisar contratar, então as doutoras estão aqui, as advogadas estão aqui. Ou a Defensoria Pública. A Defensoria Pública. Também pode a Defensoria Pública. Sim, pode a Defensoria Pública.
Tá? E a OAB também explica. Pô, se ele for na OAB, também vai buscar uma com explicação. certeza. Com Sim, certeza. sim. A própria OAB vai fornecer qualquer informação que ele tiver dúvida de como proceder. O Jones Vargas, ele é da Anistia Internacional. Ele está aqui, ele botou bom dia, Hélio, e bom dia às ilustres advogadas. Dia. Bom Uma dia. pergunta, um colega meu tem 65 anos. Ele fez um pedido do BPC. É o Loas. É o Loas. Como ele não sabia mexer na internet, a irmã dele fez e a botaram como procuradora e depois de 6 meses está dando tudo errado. O que pode ser feito? Como recorrer? Vixe. Então, a gente tem que saber exatamente o que está dando errado, né? Mas, às vezes, na hora de realmente fazer o pedido, tem a opção de incluir procurador e pode ter sido feita essa inclusão sem a vontade da pessoa. Ela não queria colocar que era procuradora e acabou colocando. Ou, às vezes, foi, né, só ajudar e acabou entrando. Dá para resolver. Se o pedido tiver parado há muito tempo, há 6 meses, não tiver nenhuma resposta, eu acho, né, a gente trabalha dessa forma, é técnica, o melhor é judicializar, entrar com processo judicial, vai ter que fazer uma ação contra o INSS. Mas o LOAS não costuma ser tão difícil. Costuma. Então, depende. O LOAS idoso, que é o de 65 anos, ele acaba sendo um pouco mais simplificado. Tem CRAS até que diz que não precisa de advogado, não precisa de nada, mas se tiver tudo certinho, pode ser que passe. O problema é que demora, entendeu? E quando dá algum problema nesse meio do caminho, a gente, por todas essas questões que a gente estava até passando aqui, questão de dificuldade de acesso às agências, dificuldade de atendimento, tudo mais, a gente prefere judicializar. A gente leva para a justiça, porque na justiça você faz uma ação, na Justiça Federal, que é uma justiça mais célere, uma justiça que é tudo... A maioria dos processos hoje em dia já está eletrônico, mas é uma justiça muito eficiente, né? Então, a gente tem esse tipo de processo, não costuma demorar na Justiça Federal, e isso se resolve de uma forma mais rápida, às vezes, do que no INSS, né? A gente precisa entrar no INSS, mas com essa demora, assim, se estiver enfrentando problema e tudo mais. O que apavora o judicial. INSS é que a expectativa de vida agora é muito maior do que 10 anos, 20 anos atrás. Eles estão apavorados, que o velho está teimoso e não quer morrer. É isso aí. O velho está teimoso, ele não quer morrer, ele quer ficar aí recebendo aposentadoria. É por isso que eles dificultaram agora em 2019 a aposentadoria, né? E aí o que acontece em relação ao LOAS, o BPC? Foi fomentado muito na sociedade essa questão de que o INSS vai quebrar, não vale a pena contribuir porque você vai lá para a porta do INSS e nunca consegue um benefício. E aí as pessoas estão deixando de contribuir. Deixando de contribuir. Você não tem o tempo mínimo necessário quando chega enorme. a sua idade, você não tem uma aposentadoria. E aí cresceu muito a demanda pelo benefício assistencial, que é benefício para quem está em estado de vulnerabilidade social, miserabilidade. Esse é o intuito do benefício. E aí foi crescendo a demanda, crescendo a demanda. O que aconteceu? Foram sendo criadas várias formas de tentar conter isso. Então, está muito difícil conseguir o BPC hoje. Porque, na verdade, assim, o LOAS ele é um benefício, eu costumo dizer que é um benefício muito bom, né? Porque é um benefício maravilhoso. A pessoa ela tem um amparo assistencial, né? De base federal, para ela, quando ela tem uma situação de deficiência que não permite que ela tenha como competir com as outras pessoas no mercado de trabalho, né? Uma vertente do LOAS, e a outra é para quando a pessoa chega na idade avançada, chega na terceira idade, está lá com 65 anos, que é 65 tanto para homem quanto para mulher, e ela está passando necessidade, ela está em situação mesmo de miserabilidade, ela não tem mais como trabalhar, ela não tem como prover sua própria sobrevivência. Então, o LOAS ele entra como essa alternativa, e é uma alternativa boa. O que a gente desestimula, a gente tem alguns vídeos sobre isso, a gente tem podcast falando sobre isso, né? É que não é para entender o LOAS como um benefício assim, que a gente recebe muito esse tipo de mensagem. Mas para que pagar o INSS? Está tão difícil? Com 65 anos todo mundo tem direito a um salário mínimo. Não é assim.
O LOAS, ele é um benefício mais fácil de se conseguir aos 65 anos, quando todos os fatores estiverem a seu favor. Se você tem lá uma renda, pela letra da lei, é 1/4 de salário mínimo por pessoa da casa. É o máximo que você pode ter de renda para aquele idoso ter direito ao benefício. E tem que comprovar. E tem que comprovar, entendeu? Então, assim, se eu moro, minha filha, minha esposa, e aí já vai somando a renda de todo mundo. Na hora de você dividir pelo número de pessoas da casa, talvez ultrapasse desse mínimo legal, que é, né, de 1/4 de salário, máximo de 1/4 de salário mínimo, aí vai ser negado o benefício, entendeu? Na justiça, a gente consegue flexibilizar isso um pouco, tá? Mas não muito, porque o que tem acontecido, né? Até por essa questão de aumento da demanda. Os pais são responsáveis pelos filhos quando jovens, né? Quando crianças, adolescentes, e os filhos são responsáveis pelos pais na velhice. Então, se você tem um filho que trabalha de carteira assinada, não mora com você, mas você tem um filho que trabalha de carteira assinada, o INSS vai apresentar isso, mas você tem um filho. O Estado é responsável por você, por garantir um mínimo existencial para você, mas o seu filho também. Também é responsável. Exatamente. Também é responsável. O filho, ele é responsável. Então, eu vou negar o antes. benefício para você. Aí Antes do nega. Estado. Nega. E aí, esses casos, a gente não está conseguindo. A gente judicializa, a gente mostra, mas os juízes já estão vindo com muito com essa consciência, sabe? De que a responsabilidade por aquele deficiente ou por aquele idoso, ela é princípio da família. O Estado responde de forma subsidiária, depois, né? Posterior. Mas, assim, ainda é um benefício que é muito bom e para quem tem realmente 65 anos, que não está com possibilidade mais de trabalhar, que não tem como conseguir se prover, tem que pedir. E o caso desse que ele perguntou, se ele está com esse tipo de problema, ele leva para a justiça, que eu acho que ele resolve de forma mais rápida. 6 meses é muito tempo para esperar um benefício ser decidido no INSS. Veja bem, são os dois casos aqui, tanto do José Carlos quanto do Jones, não tem jeito. Tem que procurar um advogado, vocês têm que buscar quando ela diz judicializar, ou seja, procurar uma pessoa, procurar um advogado, ou uma advogada, que as duas estão aqui, e aí você, para poder levar à frente e criar uma ação e levar isso à frente. Algumas pessoas participando aqui do programa, Denise Machado, vocês devem conhecer, que ela botou maravilhosas, as melhores advogadas, Pamela Cristina e Eliane Fafá. É isso, Fafá? Isso. Então minha sogra. Participando com a gente aqui, muito obrigado. Eu estou sem acesso aqui ao WhatsApp e já vou ver perguntas. Mas tem 2 assuntos que a gente vai entrar ainda no programa, eu vou para o comercial agora. Eu preciso falar sobre saúde mental, eu preciso falar sobre a criança especial. Quando eu digo criança, é o menor e também o maior especial. E sobre o pessoal lá do interior, que também tem direitos e não sabe, né? O pessoal aí do campo. Eu vou rapidamente para o comercial. Recanto, Centro Gastronômico Recanto. Café da manhã, café da tarde, cafeteria, padaria, caldos à noite, quando está frio. Agora já está esquentando, né? Mas tem um fondue, né? E você tem carnes e peixes nobres variadíssimos no Centro Gastronômico Recanto. A gente volta já.